Salve Maria e viva Cristo Rei, aqui é o irmão Tomidim. Já ative as notificações, curta e o seu comentário é de suma importância. Se você não me segue, por favor, se inscreva ali, certo? Vamos lá. Por que nós católicos não somos a sola Escritura? Na verdade, isso é algo muito óbvio. Os protestantes eles têm total liberdade de dizer, por exemplo, que eles são sola Escritura para a religião deles. Porque, de fato, as mais de 45 mil denominações surgiram por intermédio de interpretação de versículo bíblico. Quando Martinho Lutero ele se rebela contra a igreja, a Bíblia já existia. Agora, colocar isso a goela abaixo da Igreja Católica, historicamente não funciona. E eu vou explicar o porquê. A Bíblia, ela não foi a primeira realidade da igreja. Na verdade, a Bíblia, ela nasceu da igreja. Caso contrário, você precisa me provar que Cristo andava aí com o Novo Testamento debaixo do braço. Na época de Cristo, não havia ainda o Novo Testamento. Então, por que a sola Escritura não faz sentido para nós? Porque, de fato, a igreja veio antes da Bíblia. Nós não menosprezamos a Bíblia de maneira nenhuma, como alguns aqui nos comentários dizem. Na realidade, nós entendemos que o magistério, a tradição e a Bíblia andam em concordância, em conformidade. Então, quando um protestante vem dizer que onde está descrito, primeiro que a questão da sola Escritura é falha. Porque para você acreditar na sola Escritura, você precisa acreditar 100% na sola Escritura. E isso não funciona na realidade. Porque acreditar na sola Escritura é acreditar que a igreja não continuou após a morte de João. Agora, se você disser para mim, não, a igreja continuou depois da morte de João, então você precisa me mostrar os sucessores dos apóstolos. Porque não há outra maneira que a igreja iria continuar se os apóstolos não deixassem pessoas, sucessores, após o seu falecimento. Só que esses sucessores nós não encontramos nas Escrituras. Então, como ser sola Escritura e acreditar que a igreja continuou após a morte do último apóstolo? Você consegue entender que não se sustenta essa teoria? Uma que o próprio Martinho Lutero, que condenou, aliás, que ensinou sobre a sola Escritura, foi o mesmo que tirou 7 livros da própria Bíblia que já havia sido compilada. Ou seja, mera hipocrisia. Então, não existe. Para nós católicos, a Bíblia ela não é a única fonte de verdade. Não verdades históricas, ela não é a única fonte. Nós sabemos que ali contém a palavra de Deus. Olha a diferença, A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Porque quando eu digo que ela é a palavra de Deus, então eu vou idolatrar este livro. Só que a verdade, ela está nesse livro, e não é esse livro. A Bíblia não é a pessoa de Cristo. Cristo é a pessoa. Essa é a diferença. Então, para nós, esse conceito de sola Escritura não se sustenta. Uma, porque o fundador do protestantismo foi o que não sustentou, ele mesmo não sustentou a sola. E outra, que a Bíblia ela nasceu da igreja. Como eu disse, os protestantes podem ter aí total liberdade de ensinar para eles a respeito da sola Escritura, porque de fato as igrejas, se é que eu posso chamar de igrejas, nasceram por intermédio de má interpretação das Escrituras. Ou seja, as Escrituras já existiam antes da igreja deles. Porém, para nós, a igreja ela nasceu antes da Bíblia. Ela nasceu sobre a pessoa de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então, essa é a questão. Por isso que para nós o conceito de sola Escritura não faz algum sentido. E eu sempre digo,
Se tirarem a Bíblia do protestante, possivelmente eles deixarão de ser cristãos. Caso contrário, eles terão que aceitar a tradição oral, o que eles condenam tanto. Se tirar a Bíblia de nós, nós continuaremos sendo católicos. Por quê? Por 1500 anos, a Igreja se sustentou por intermédio da tradição oral. Essa é a questão. Se eles não tiverem a Bíblia, eles deixam de ser cristãos. Caso contrário, eles terão que ser da tradição oral, o que eles condenam sempre nas minhas lives, nos meus debates. São contra a tradição. E nós, se tirarem a Bíblia de nós, nós continuaremos sendo católicos. Essa é a questão. Que o Senhor te abençoe. Seu comentário é de suma importância.